Olá pessoal do Bloco 7, como vocês estão? Estão conseguindo estudar, manter o pique? Bom, no momento em que eu gravo esse vídeo aqui para vocês, a gente ainda não tem a data da prova, né, do CNU. Aliás, eu estou gravando dia 21 de maio e neste dia 21, até então o governo, a ministra da Gestão e Planejamento ficou de, né, apresentar uma data provável para a realização das provas. Enquanto não tem essa data, a gente pode especular, né? Algumas questões se você vir o vídeo antes. Por exemplo, qual que é o objetivo do concurso público nacional unificado? É democratizar o acesso, né, vamos dizer assim, ao cargo público. Então, democratizar, a coisa começa pelo fazer concurso. Nesse sentido, o que acontece? É preciso escolher uma data que não vá coincidir com nenhum fator, né, de grande repercussão que possa atrapalhar aí vamos dizer assim, a tentativa de as pessoas fazerem seu exame. Muito provavelmente, gente, isso deve acontecer. As datas que a gente tem livres são, por exemplo, 29 de setembro, dia 6 de outubro, pula a segunda semana de outubro as demais semanas. Quando já entra em novembro já começa a complicar um pouco porque vem os vestibulares e Enem, dezembro vestibulares e por aí vai. Então, quer dizer, o ideal mesmo, a gente tem ali a data do dia 29 de setembro, dia 6 de outubro ou finalzinho de outubro, que é o que ainda é possível, tá? E o governo não pode também sair muito dessa faixa ali de setembro e outubro, porque muitos, vamos dizer assim, vários cargos do CNU, ou seja, quem for aprovado, terá que passar por um treinamento ainda, não é? Então, e as agendas começam a ficar apertadas, porque já é uma deficiência de pessoal muito grande. Tá bom? Pessoal, o motivo do nosso vídeo é falar sobre temas centrais do CNU. Quem acompanha, quem fala no Turma de Redação Concursos, é um curso que sempre atrai muito veterano, né? São muitos alunos assim que já fazem concurso e acabam vindo para cá por indicação, boca a boca, muita indicação de alunos aprovados em concurso, que já são servidores públicos e acabam indicando. Por quê? Porque é um projeto bem artesanal mesmo, as coisas são feitas ali, tema a tema, um estudo profundo, e por isso que a gente sempre acaba ocupando não só os primeiros lugares, mas quando você pega uma lista de primeiros lugares em concurso, você tem quase 50% dos alunos fizeram turma de geração com cursos, certo? Então, um curso mais localizado, menorzinho. A gente tem o curso completo pro bloco 7 e a gente também tem os treinos. Os treinos funcionam como uma opção, né? Porque é uma opção mais barata, uma opção mais rápida e que você pratica a redação do mesmo jeito, tá? A gente está sempre oferecendo os treinos, sempre mudando, né, de um bloco para outro, com temas novos e naturalmente vamos acertar tema porque a gente está batalhando com várias possibilidades. Então eu vou comentar para vocês sobre temas centrais, temas que estão aqui sendo praticados inclusive tanto no curso completo e também tem temas aqui que estão no primeiro treino do bloco 7. E a gente vai falar sobre a importância, o porquê da escolha desses temas, né? E quem já acompanhou vídeos nossos anteriores viu que de fato a gente acerta tema, né? Por exemplo, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Aqui uma aluna comentando que a gente acertou os temas, exatamente 2 temas, né, do IPEA. Foi um concurso recente, foi feito pela CES Gran Rio, a gente acertou o tema principal da Câmara dos Deputados. E aí eu vou comentar com vocês para vocês estudarem, né, quem não estiver estudando conosco, para se aprofundar nesses assuntos e porque estes 10 assuntos têm sim a ver, né, tem grande chance de o tema sair de um desses assuntos aqui, tá? Bom, primeiro eu vou começar pelo tema renúncia de receitas. E por que este tema é interessante? Eu vou remontar ao período da Covid, principalmente, certo? A gente sabe que a Covid, ela entra, né, causa todo um desarranjo econômico-financeiro, principalmente para as empresas, né, os pequenos negócios, principalmente, por conta das medidas, né, de contenção do espalhamento do vírus. Então, o que se precisa? O governo, quando precisa fazer um arranjo, né, nesses setores, um dos instrumentos que ele usa é a política de renúncia de receitas. E essa política, você tem que saber como funciona e não só saber como funciona, entender também qual o cenário, quando que essa política é praticada, quando ela é bem-vinda, né? Qual é o objetivo dessa política. Essa política remonta, por exemplo, ao artigo 3º da Constituição Federal, né? Quando você fala de desenvolvimento regional, uma política muito usada pelos governos regionais. Então,
existe essa questão. E como a gente teve uma reforma tributária, né, que ainda tem uma série de pontos que estão sendo fechados dessa reforma, a política de renúncias se torna um dos grandes motivos da reforma. Né? Por quê? Porque você tem uma série de desonerações que acontecem e isso acaba muitas vezes não tendo um impacto positivo para os governos. O caso do ICMS, por exemplo, aquela guerra fiscal do ICMS era um problema bem sério, né? Os governos acabavam oferecendo alíquotas muito baixas, tentando atrair, não é, empresas para seus lugares, e nem sempre as empresas geravam tanto emprego assim, ou seja, nem sempre geravam tanto benefício para que houvesse aí uma redução dos caixas, né, desses governos. Mas, enfim, política de renúncias, você tem que... Ela é extremamente importante por conta do último período que nós passamos, por conta da reforma fiscal, né? Isso pode estar associado a uma análise de cenário, a banca pode cobrar isso. Sabe? Que cenário, né, essa renúncia ela se enquadra e quais são os impactos gerados para o orçamento desse tipo de política. Então, um tema bem interessante, tem que saber. Avaliações no setor público. Aqui eu vou falar, gente, da avaliação de desempenho. Por quê? Vamos lembrar que a gente está exatamente no Ministério do Planejamento, né? E o próprio concurso nacional unificado, né, o concurso público nacional unificado, faz parte, bem ou mal, de um início de uma reforma, né, na administração pública. E aí nós temos uma questão bem séria, que a gente tem, não sei se vocês vão se lembrar, da PEC 32/2020, né, que é uma proposta que foi criada no governo passado de reformular a administração pública. E um dos pontos polêmicos dessa proposta, tanto que essa proposta está parada, ela não interessa ao governo atual, né, mas um dos pontos dessa proposta era o sistema de avaliações. Né, certo? Por quê? Porque esse sistema de avaliações, ele inclusive, né, incluía a possibilidade de demissão, o que é bastante questionável no setor público. Tudo bem? E, se previa ali criar um sistema único de avaliação, mas não se tinha um desenho claro de como que isso ia funcionar. E aí sofria várias críticas, que muitas vezes essas avaliações não tinham uma visão coletiva, eram muito centradas assim, num aspecto mais individual. E é interessante que a gente entenda a avaliação de desempenho, né? Para entender o quê? Primeiro, qual é o objetivo dela, né? Ou seja, a origem dela. A gente tem essa avaliação prevista na 8.112, né? Que é a lei aí dos servidores públicos, é o Estatuto dos Servidores Públicos Civis. A gente tem que pensar também em boas práticas envolvidas nessa possibilidade de avaliação, que é a questão, por exemplo, você ter múltiplas avaliações, ou seja, múltiplos formatos, você garantir, por exemplo, transparência accountability para garantir resultados, para você não ter manipulação política de resultado, não é? Você promover no setor público uma cultura de avaliações, sim, em busca de eficiência, por que não é? E a ideia de sempre se gerar feedback contínuo. Então, quer dizer, são boas práticas e a banca pode cobrar isso para ver se você está sintonizado com essas questões, com essas grandes preocupações da administração pública. Tá bom? Para vocês do bloco 7. Tecnologias disruptivas, vai ser difícil a gente não encontrar um tema que tenha a ver com tecnologias disruptivas, ou pelo menos um dos itens do tema que tem a ver com isso. Eu vou falar particularmente da inteligência artificial. Por quê? Acabamos de falar de reforma, não é? De reforma da administração pública. Só que a gente não vai falar dessas tecnologias disruptivas ali atuando na área de pessoal exatamente, mas sim na área de materiais, certo? Na área patrimonial, na área de administração de materiais. Porque, gente, existe uma diferença, e aí é interessante a gente pensar, porque isso é central, tá? Eu vou fazer um comentário sem nenhuma preocupação política, uma preocupação de aula mesmo. Por exemplo, durante o governo Bolsonaro, houve um avanço tecnológico muito grande no campo, né, vamos dizer assim, da própria comunicação pública, de certo modo. Não estou falando de comunicação da pessoa, estou falando de comunicação da administração pública. Vocês vão lembrar disso, que, por exemplo, para se pagar os benefícios de auxílio durante a pandemia, isso foi feito via celular, o cadastro era feito via celular. Então, aquilo obrigou parte da população a fazer um grande movimento de inclusão digital, não é?
mas esse grande movimento tem repercussões, tem críticas, né? Tem um lado positivo, tem um lado negativo disso. E o próprio secretário, na época da pasta de gestão, ele falava muito, olha, tem que se modernizar a administração pública, a gente precisa trabalhar com mais tecnologia, mais tecnologia. Então, havia muito isso, mas isso era muito centrado em pessoas, principalmente para tentar fazer um enxugamento da máquina pública, reduzindo o número de servidores por meio dessas tecnologias, né? Vamos lembrar que o Brasil, tá certo que eu vou falar isso é com base em números, então o Brasil não é um dos principais países, gente, com o maior número de servidores, como as pessoas acham, né? Ficam demonizando os servidores públicos, às vezes querendo fazer concurso público, isso que é mais incrível. O Brasil, ele é o 72º país, ele está na metade dos países, a metade praticamente para trás, né, dos países da OCDE, ali classificados pela OCDE como países que têm, né, uma boa quantidade de serviços públicos à disposição da população e gente para atender, não é? Haja visto, se você olhar o Poder Judiciário, está entupido de processos que não terminam nunca mais. Então, quer dizer, eu falei lá do Poder Judiciário, mas você tem várias questões aqui que são, por exemplo, a gente tem falta de professores no setor público, muita falta de professor, né? Claro, há uma série de motivos que gera isso, mas aqui eu não vou discutir isso, a minha preocupação com a tecnologia disruptiva, a forma de se pensar essa tecnologia. Então, quer dizer, o que se pensa, né, o governo passado ele tinha essa preocupação, olha, queria mais atendimentos mais automáticos, etc. Mas você tem uma população que, além de analfabeta, em parte, né, você tem uma população com um analfabetismo, assim, com a falta de letramento normal, assim, comum, né, muito grande, quanto mais letramento digital, alfabetização digital, então é muito difícil, é uma população muito carente de uma série de questões. Quando você migra para esse governo, o foco desse governo, a preocupação com esse governo não é tanto mexer com as pessoas, assim, mas é mexer com os processos administrativos. E aí a inteligência artificial, que no item das tecnologias disruptivas, ingressa, né, principalmente trazendo uma automação de tarefas, né, ajudando no processo de tomada de decisões, porque é para isso que a inteligência artificial serve, não é? Ela vai criar ali uma série de análises que vão facilitar a tomada de decisões dos gestores, né? Ajuda a gerenciar estoque em tempo real, não é? Serve para você, por exemplo, reduzir custo, não é? Se a gente pensar essa parte da inteligência artificial associada, gente, à gestão, vamos dizer assim, administração de materiais e de patrimônio, vamos dizer assim, o que a gente pode pensar? A gente teve uma lei novíssima, de certo modo, que é a lei de licitações é de 2021, a nova lei de licitações, e essa lei já é muito tecnológica. Por quê? Porque ela visa o quê? Visa reduzir fraude, principalmente. E aí você tem, não é? Bem ou mal, os instrumentos de inteligência artificial, eles podem garantir, por exemplo, o cumprimento da impessoalidade, tá certo? E da isonomia, que é muito cara uma lei, né, de licitação. Podem melhorar a gestão, por exemplo, de contratos, elas são mecanismos muito interessantes para a parte de gestão de contratos. Então, por isso que esse tema, o tema dos impactos da inteligência artificial nos processos de trabalho, né, que são da administração pública, da administração de recursos materiais e, né, patrimoniais, o que você tem? É um tema importantíssimo, pode ser que a banca vá cobrar. A parte da comunicação pública é super importante. Como eu falei para vocês, eu tinha falado, o governo passado ele consegue promover a duras penas o quê? O incremento da comunicação pública. E vocês vão entender por quê, não é? Que tem várias coisas que a gente pode falar que são interessantes. Essa parte de incremento da comunicação pública vai acontecer principalmente, até mesmo pelo cenário de polarização política, que hoje, graças a um amplo estudo da UFMG, da Universidade Federal de Minas Gerais, se fala em polarização afetiva. Bom, a polarização que acontece no Brasil é diferente da que acontece nos Estados Unidos, né? Ela é polarizada em torno das pessoas. Por exemplo, você pega os dois grandes presidentes ali de destaque, ex-presidente Bolsonaro, atual presidente Lula. Então, a polarização se dá em torno dessas figuras. E é interessante que, quando você pensa a comunicação pública, você pensa principalmente a participação social na construção de políticas públicas.
A Constituição dá todas as ferramentas para a população participar dessa construção de políticas públicas. Participar ativamente, participar da fiscalização, né, vamos dizer assim, da gestão pública. A gente tem uma série de mecanismos para fazer isso. Porém, é interessante que a própria polarização fez com que as redes sociais se transformassem no mecanismo mais imediato de participação. A gente nunca viu o brasileiro falar tanto de política, e falar tanto de governo, e falar tanto de administração pública como nos últimos anos, né? Então se fala muito. E você vai notar uma diferença, tá? Sem paixões partidárias, pelo amor de Deus, eu sou professora. O governo passado, com todas as críticas que recebe, e muitas críticas merecidas, ele se comunica melhor com o seu público do que o governo atual. Então o governo atual ele pode, às vezes, estar trabalhando muito bem, fazendo uma série de questões, mas ele tem mais dificuldade de comunicação, ele patina um pouquinho mais de comunicação. Por quê? Porque usa muitos meios tradicionais mesmo de comunicação, não é? Não consegue atingir, não consegue entender, às vezes, a linguagem dos meios digitais, que é uma dificuldade, gente. Linguagem digital não é uma coisa tão fácil. A gente que lida nesse meio sabe que não é uma questão tão fácil. É um outro mundo, um outro universo. Então, você tem essa questão. E aí, esse processo bem ou mal das redes sociais, com fake news ou sem fake news, né, ingressa, traz o político para perto dessas pessoas, de certo modo. Então, a gente vai ver muita gente seguindo deputado, seguindo um senador. Senadores são menos visados, mas seguindo deputados, seguindo vereadores, seguindo prefeitos, presidentes, ex-presidentes e por aí vai. Mas não, presidente, ex-presidente, primeiras damas, etc. Né? Primeira dama, ex-primeira dama. Então, você tem agora todo, vamos dizer assim, aquela ideia, né, do governo central, mas dentro da casa das pessoas, por conta desse ambiente todo de polarização que houve. Certo? E esse envolvimento, o governo anterior entendeu como furar a bolha, o governo atual ele é um governo praticamente que vai lá e executa, e ele não sabe, não tem um tato assim por furar a bolha. E aí pode ser um tema de redação, porque o concurso acontece exatamente no governo atual. E a banca pode te cobrar uma série de elementos associados à comunicação pública, como, por exemplo, um amplo conhecimento da lei de acesso à informação, né? A banca pode cobrar formas de você democratizar o acesso à informação, inclusive os formatos de democratização, cobrar mais transparência, se você entende transparência na gestão pública, observar, não é, a questão da democracia participativa, que é a grande discussão, a democracia comum, vou chamar de democracia comum, tá, gente, que é representativa, ela está em crise no mundo todo, a gente está vendo crescer os movimentos, né, extremistas, os partidos totalitaristas vêm crescendo com muita frequência e crescendo mesmo a olhos vistos, ganhando eleições em vários lugares do mundo, se organizando, inclusive eles conseguem se organizar melhor, né, de certo modo, do que os governos democráticos ou ditos democráticos. Então você tem esse problema. E aí você tem a questão que a saída para isso, para essas questões todas, passa pela democracia participativa, o que tem a ver com comunicação pública, certo? Porque a democracia participativa, ela aumenta, ela alarga, ela inclui socialmente vários setores que estavam fora, né? É o caso que Alexis de Tocqueville, ainda lá nos séculos passados, né? Ou seja, século XIX, salvo engano, ele falava sobre isso, né? A melhor forma de democracia que se tem é uma democracia que não só é voltada para os números, ou seja, para a amplitude da democracia, mas principalmente para a variação. Né? Você tem que ter várias representações, diferentes segmentos sociais. E a gente tem uma série de problemas aqui dentro. Né? Nós temos a baixa representatividade das mulheres, a baixa representatividade de pessoas pretas, de pessoas com deficiência, tá certo? Então, a gente tem essas baixas representatividades. Por quê? Porque são os efeitos da comunicação pública ruim. Né? Se comunica mal, então se gera uma ideia, um ruído sobre o que é política, um ruído sobre o que é governo, né? Isso atrapalha as eleições bastante e realmente vai abrir espaço, né, para governos que vão questionar, governos dissonantes, eles surgem, questionam e ganham eleições em cima dos medos que são gerados pela dificuldade de comunicação que o governo às vezes tem, tá? Então, isso aqui é um tema muito interessante, um tema que tem a ver com o ambiente de polarização. A gente está em ano de eleições para prefeituras e, naturalmente, isso aqui é muito importante.
E olha que eu nem falei de fake news, nem precisa de eu falar de fake news, que é uma preocupação, né? O uso da inteligência artificial para fazer vídeos falsos, criar provas falsas, como que essa comunicação ela ocorre, não é? Como que a comunicação pública ela se vê nesse meio, tá certo? Nesse cenário de muita fragmentação comunicativa, de muita autoprodução comunicativa, até mesmo por parte das pessoas comuns, não só pelos meios midiáticos tradicionais. E nós temos também os temas ligados à diversidade e inclusão. Vocês precisam saber, isso aqui não tem jeito, não dá para fazer concurso do CNU sem entender diversidade e inclusão, não dá para pensar em ser um servidor republicano de uma instituição republicana sendo contra grupos minoritários, não faz o menor sentido, porque não é uma questão de governo, é uma questão de Constituição Federal. Lá no artigo 3º da Constituição Federal, o inciso 1º vai falar sobre, né, exatamente se promover, que a finalidade da administração pública é essa, né, a sua finalidade última, não só do Estado gerar bem-estar social, você pega a questão republicana mesmo da coisa, é promover uma sociedade mais justa, né, e mais igualitária e mais solidária. E aí vem uma série de elementos, já você tem o combate à discriminação de todas as formas também no artigo 3º da Constituição, que é o artigo que toda pessoa que é pretensa servidor público precisa entender se está indo para o lugar certo, porque não é obrigado a fazer concurso público. Concurso público para quem quer fazer, né, e para quem entende o funcionamento da administração ou dos demais poderes. Então, pessoal, você tem que entender o quê? Como que se dá, né, que princípios, por exemplo, no nosso curso básico, a gente comenta as bases da diversidade e inclusão, né? Um dos temas vai tratar sobre isso. A diversidade e inclusão, por exemplo, na formulação de políticas públicas. Sobre que princípios se assenta essa ideia? Você tem que entender que princípios estão ali norteando essa ideia, certo? Qual é o impacto, né? Qual que é o contexto que leva você, por exemplo, a trabalhar com mecanismos, né, de inclusão social? Vamos lembrar que nós ainda vivemos num país com graves desigualdades socioeconômicas, desigualdades de todos os tipos, né? O Brasil é um país rico com uma população fortemente pobre, né, muito pobre. E aí nós temos, por exemplo, que entender quais são as ferramentas já existentes que ajudaram a promover um pouco mais de inclusão, ajudaram a reduzir, vamos dizer assim, as desigualdades no próprio serviço público, né? As chamadas ações afirmativas, nós temos o sistema de cotas, né? As políticas de transferência de renda são inclusivas, porque vão fazer com que as populações mais pobres possam estar incluídas numa cesta de serviços, né, das quais aqui elas não tinham acesso, melhor dizendo. As políticas específicas de saúde, como que o SUS conseguiu segmentar políticas específicas de saúde muito bem. Você pensa na população LGBTQIA+, né? Até agarrei aqui agora para falar tudo. Mas como que essas políticas são bem centradas, as políticas, por exemplo, de saúde da mulher, a lei de acessibilidade, não é, para pessoas com deficiência. Então é muita coisa, tem que entender, tá? Tem que entender, porque senão não dá para entrar, tá bom, gente? Isso é básico. Inovação da gestão pública. Quando a gente pensa, né, também é um tema muito interessante, estamos no século XXI, que é o século da grande, né, o século da grande era da informação, das tecnologias disruptivas chegando em massa, e a gente precisa entender como, e a gestão pública não tem escolha, ela precisa buscar inovação, certo? Então, como é que há um impacto, por exemplo, né, dos problemas do século XXI no Estado, exatamente nessa área digital, né? Por exemplo, porque a sociedade está toda imbuída, né, nesse meio. As pessoas estão vivendo com as redes sociais, convivendo no meio virtual fortemente, e estão sofrendo esse impacto, né? Então, quais são os problemas que o Estado precisa enfrentar? Ele precisa melhorar seu mecanismo de transparência, ele precisa melhorar a sua accountability, que é a responsabilização dos gestores, principalmente, né? A inovação ajuda a reduzir custo, você já sabe, melhora a eficiência, né? É preciso melhorar, por exemplo, as relações com o setor privado, então tem que sair daquela coisa de, olha, o setor privado é uma coisa, o governo é outra. Não, tem que melhorar os mecanismos de parceria para melhoria de uma série de questões. Se a gente pensar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, não é?
Aquela reconstrução do Rio Grande do Sul, as pessoas assim, porque o Estado é pesado. Gente, mas na hora que vem a coisa ruim é o Estado que entra. Né? O Estado é pesado, mas ele é a mãe de todas as coisas. Quando vem uma coisa ruim, os empresários querem cobrar R$ 80 a garrafa de água, né? Não são todos, mas alguns são as pessoas mal intencionadas, sim. Então o Estado que entra com o seu poder regulador, tá certo? Ele que vai entrar com o seu poder de custear todo aquele processo de recuperação do Estado. Então a gente tem essas questões todas. Né? Então, bem ou mal, a gente viu durante o Covid, se as pessoas tivessem que pagar um tratamento médico no próprio bolso, como que isso seria custoso. E aí é o SUS que tem que entrar, então é a força estatal que precisa entrar. E aí você precisa entender como que o Estado também sozinho fazer tudo não é interessante. Então o mecanismo de você criar uma cultura de inovação é também você dialogar com setores privados, né? A gente está falando muito hoje em sustentabilidade e a questão do clima, por exemplo, a questão dos problemas ambientais, se a sociedade não se une, né, e isso é um processo de inovação, bem ou mal, se ela não se une, a gente tem desastre atrás de desastre, não é? É quase impossível. Então você precisa repensar o sistema republicano como ele é, né? E pensar como que esse sistema vai chamar os setores privados para participar do processo de gestão, até onde pode ir e como melhorar, inclusive, essa participação que já existe, mas ela precisa ser melhorada, não é? Vamos mais. As mudanças do paradigma da gestão pública, acabamos de falar, mas agora vamos falar na gestão de pessoas, né? Então, a gestão pública da gestão de pessoas. Gente, as pessoas mudaram, né? Então não adianta você ter uma gestão de pessoas meramente burocrática, inflexível, que tem um olhar muito paradigmático, assim, muito fechado em modelos, né? Então, quer dizer, você precisa pensar numa gestão de pessoas que tem até características globais. Sim, porque as pessoas estão nas redes sociais, convivem com outras culturas, convivem com outras informações. Então é preciso se pensar nessas mudanças que o século XXI está criando uma nova geração, por exemplo. Não adianta, geração Z é um drama para o setor privado e setor público, né? Por quê? Precisa entender a cabeça desses jovens. Né? A geração Z é a geração de meados dos anos 90 para os anos 2000, né? Então, a gente está vendo aí que são jovens que não estão tão interessados assim em grande poder, não estão interessados em grandes lideranças, né? Que eles também não querem se matar de trabalhar, viram a geração dos pais, assim, ficar ali batalhando, né? Quantos de nós aí na faixa dos 40, 50 anos a gente só batalha, é uma vida um pouco sem sentido. E eles não, eles querem uma vida com um pouco mais de sentido, né? E ainda vem a geração alfa, que é a geração das telas, né? Que são as crianças e adolescentes criados aí com telas. Pensam rápido, tem resposta para tudo, né? São autocentrados até demais. E isso representa, bem ou mal, choques de conflitos, né, dentro da própria administração pública, quando entra a galerinha nova, né, que é a galerinha da geração Z, por exemplo, no serviço público, e vai encontrar, né, os veteranos, tá certo? E agora os veteranos são em número maior, bem ou mal, né, que estão ali. Que a gente teve muito concurso no início dos anos 2000, 2010, principalmente uma carga de concurso enorme, trabalhei até morrer em 2010 e tal, quase, né? Quase morri, tô aqui. Então você tem, por exemplo, como que a gestão de pessoas ela pode buscar, por meio dessa mudança toda, uma eficácia organizacional, né? Por onde ela pode começar, certo? Por exemplo, é uma gestão que agora tem que se preocupar em reconhecer talentos, para fazer uma melhor alocação, né, de recursos humanos dentro da administração, até para melhorar a gestão pública. É uma gestão que precisa entender, como eu disse para vocês, essa geração Z, né, que vai precisar de uma liderança inspiradora, não é mais uma liderança, né, ali, vamos dizer, bastante hierarquizada, não funciona tanto, não é? Tem que se preocupar com qualidade, certo, de vida no trabalho, com responsabilidade social, com mudança de padrão ético. Pode ver que a linguagem no serviço público tem mudado bastante. As pessoas têm feito muitos cursos, assim como o setor privado, muitos cursos para tentar entender a diversidade, não é? Assim como o setor privado tem que mudar também o vocabulário, linguajar, comportamento,
E você precisa, mesmo dentro da administração pública, ter uma gestão de pessoas mais flexível, para tentar entender as necessidades das pessoas agora, certo? Então, beleza, tema super importante, tem a ver com diversidade e inclusão também, tá? Tomada de decisões, vamos falar de tomada de decisões aqui, o que seria tema para tomar de decisões? A tomar decisões, por exemplo, a gente na construção de políticas públicas, aí no âmbito das PPs, né, das políticas públicas. Então, você tem que pensar quais são os fatores que influenciam uma tomada de decisão, por exemplo, na construção de uma política. Quais são os fatores? Você tem o quê? As demandas, as prioridades. Por exemplo, pensemos o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não é? Quantas, para um gestor tomar decisão ali, não é tão simples assim. Não é? Você precisa, de repente, de um coordenador geral, e aí você tem as tomadas de decisões locais. É muita responsabilidade para os gestores, não é? Porque é muito dinheiro que vai entrar, inclusive, então tem que se pensar essa questão toda. E o que se tem? Você tem ali toda uma preocupação, né, com essas tomadas, ou seja, para você alocar recursos de forma responsável. Né? Então você tem uma conjuntura econômica, você tem as crises que influenciam essas tomadas de decisão, você tem os modelos de tomada de decisão em política pública, tem que entender tecnicamente esses modelos. Então também é um tema bastante interessante, porque a gente viveu duas grandes crises, né? Vivemos a crise da Covid, que foi uma coisa terrível. Vivemos agora há pouco, a gente está passando por isso, essa questão quase epidemiológica da dengue, né? Que é um problema bem sério, implica tomar de decisões também bem profundas. E agora estamos vivendo a crise do Rio Grande do Sul. Então, quer dizer, o governo está sempre que decidindo como ele vai alocar recursos orçamentários, muitas vezes de forma emergencial. Né? Então, você precisa entender esse processo, tá? E nós temos também, gente, a questão já que falamos disso, né, flexibilização orçamentária. Ágil naquela política de créditos, tem que entender aquilo ali. Mas não é só entender de modo técnico que é um crédito extra-orçamentário por conta do que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não, você tem que entender aquilo numa linguagem mais simples mesmo, tá? Como é que é construído o orçamento, não é? Como que são constituídas as receitas públicas, porque vamos dizer assim, essa flexibilização orçamentária, ela tem também uma preocupação com os ingressos, né? Com o que vai cair no campo vamos dizer assim, do tesouro, ou seja, o que pode ser feito, né, em termos de organização desse erário. E aí você tem uma série de questões, essa flexibilização, por que ela existe, quais são os limites dessa flexibilização, porque não se pode sair gastando dinheiro à torto, né? E a direito, você tem limites, você tem o tipo, os instrumentos de flexibilização, que aí é uma questão mais técnica, vocês precisam conhecer, tá certo? E o último tema que quero comentar aqui é a questão do teletrabalho. Teletrabalho já existia, já tinha na nossa legislação, estava lá, não no serviço público, mas já estava na legislação trabalhista, principalmente na reforma de 2017, é bastante mencionado. E no setor público, gente, o teletrabalho pega forte, vocês sabem quando, que é na decretação de calamidade pública em face da Covid. Né? Muitos serviços públicos começam a ser ali desenvolvidos à distância. E aí nós temos o quê? Quais são os impactos disso para a administração pública? Os impactos imediatos, né? O corte de custos, os impactos, por exemplo, que são desafios, vamos dizer assim, os desafios para você manter o teletrabalho, na segurança de dados, manter, por exemplo, a relação, vamos dizer assim, com os próprios servidores, né? Como é que se dá a gestão de pessoas em teletrabalho, os processos de avaliação, como é que eles ocorrem nesse mecanismo de teletrabalho, tá certo? Então você tem essas preocupações. Por quê? Porque será que parte da administração, numa eventual reforma, vai, de fato, aprofundar esse teletrabalho? O que seriam boas práticas para a manutenção do teletrabalho, do trabalho híbrido na administração pública? Tá certo? Então, são questões que precisam ser pensadas, são temas super importantes e provavelmente o tema deriva daqui, tá? Então, gente, beijo grande. Quem quiser estudar conosco, embaixo a gente tem, como vocês têm o treino, que é bem mais em conta,
Tem o curso completo, um pouquinho mais caro, mas o curso completo dá um embasamento para quem precisa pegar do zero mesmo, né? Mas se você já tem um trato, vem fazer o treininho conosco para você chegar na hora da prova e ter tranquilidade de olhar para o tema e falar: meu Deus, isso aqui eu treinei, que bom.